Oi, gente! Paz de Cristo, tudo bem? Nós sofremos uma interrupção, mas vamos continuar, vamos em frente. Então, como eu estava falando, hoje eu vou estar à noite no culto da família. Deixa eu mandar de novo, chamar o povo que eu já tinha chamado. Tem problema não. Beatriz. Hoje à noite estarei no culto da família aqui na Imoré, na Rua Imoré, na Deveca Imoré. Se você puder, se você mora próximo à Rua Imoré, puder estar lá, vai lá nos prestigiar. Fala comigo, que a gente tira foto junto, tá bom? Deus é lindo. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão voltando aí, que eu tive que parar, mas a gente começa de novo sem problema. E aí a gente colocou só um fundo musical assim, bem tranquilinho, tá bom? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre Abigail, uma mulher de Deus que dá um exemplo para nós de sabedoria, um exemplo de prudência. E eu convidei uma menina muito linda, uma amiga minha, sabe? Ela é amiga ela é filha de uma amiga também, da Luciana, uma grande mulher de Deus, que eu tenho uma admiração muito grande. E a gente vai falar sobre Abigail nessa tarde. Eu quero agradecer a todos vocês que estão voltando. Gente, aproveita aí, vai convidando os amigos aí, envia a setinha, vai chamando. Todo mundo que estava aí vai voltando. Avisa aí que eu tô aqui. Deixa eu chamar minha mãe Orlete aqui rapidinho. Peraí, Orlete, que eu não tô vendo ela. Eu acho que ela esqueceu. Aí eu mando aviso, rapidinho ela lembra. Tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Tô chamando mais gente. Vamos embora. Isso mesmo. Gente, vai entrando, vai chamando mais gente. E com certeza vai ser bênção essa live. Bom, eu quero convidar já a minha amiga, já vou convidá-la. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Glória a Deus, a Jéssica. Opa, já convidei. Vamos esperar ela chegar. Com certeza. Oi, Ana, que bom que você veio. Oh, Paz, agora ficou show. Paz. iluminação, tudo pronto. Tudo pronto, graças a Deus. Deus é lindo. Então, eu coloquei um hino aí, não podia, aí a live caiu, mas não tem problema, a gente começou de novo, né? Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer o carinho, ela está aqui conosco. Eu sei que vai ser bênção. Eu vou deixar ela se apresentar e vou dar o tempo para poder ela já falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dela. Eu quero pedir você que já está aqui, envie a setinha do bem, convide mais gente. Eu sei que Deus vai falar no seu coração. Deus tem uma palavra toda especial para nós nessa tarde, tá bom? Minha amiga Jéssica, é com você, pode falar. Pai do Senhor, eu me chamo Jéssica, como já foi dito. Eu sou daqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na localização de Irajá. Como também já foi dito, eu sou filha da missionária Luciana. Conheci a Anaílde, né, através do testemunho dela, da aproximação com a minha mãe. E ela esteve na igreja, na nossa igreja, semana passada, levando uma palavra maravilhosa de renovação da fé. E a gente se encontrou lá. E o Senhor falou muito comigo naquele dia. Aliás, não falei isso para você. E ela me chamou para fazer parte dessa live. E a gente estava pensando a respeito do que falar, né? E eu disse que estava pensando muito a respeito da sabedoria. E ela sugeriu a Abigail. E por que não, né? Porque a Abigail, ela tem muito para ensinar para a gente. E eu posso iniciar a Pode? fala Fica à da vontade. Abigail? Sim. Eu queria deixar um versículo, que vai ser o versículo base para a gente começar. E algumas vezes na live eu vou olhar para baixo, porque aqui embaixo eu tenho N papéis, porque eu escrevo Sim. bastante. E eu não estou acessando mais o horário, então me sinaliza aí, não deixa eu ir embora não, que eu falo bastante. 1 Samuel, capítulo 25, verso 17, eu acredito que seja o versículo-chave para a gente entender tudo que a gente precisa entender desse texto, inclusive a respeito de Abigail. 1 Samuel 25, 17. Diz assim: Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Vou ler mais uma vez. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Nesse versículo que eu li, quem está falando com Abigail é um servo dela,
que vai notificar para ela os últimos acontecimentos que aconteceram na sua casa e que ela não estava informada. Sobre esse versículo, eu te queria dizer o que estava acontecendo. Por que esse servo vai dar notícia para Abigail desse desastre iminente? Porque ele vai dizer, olha só, tem um caos estabelecido, está feito, contra ele não há nada que possa ser feito, desfeito no caso, e também não é possível argumentar contra as pessoas que causaram esse problema. Abigail, para quem conhece, é a esposa de Nabal. A Bíblia vai dizer para a gente nesse capítulo mesmo que ele é um homem maligno em todo o seu proceder. Inclusive, isso inclui a pessoa de Abigail. Ele é alguém que possivelmente é atingida por essa malignidade do seu marido. Ele não só é um homem duro, o texto chama ele de duro, mas diz que ele é maligno. Então, para além de se articular mal com pessoa, ele tem características malignas no seu procedimento. Ele é alguém que se alegra com aquilo que é sádico e com a maldade que ele pratica. Só que o oposto dele é a sua esposa, porque o texto vai adjetivá-la como uma mulher bonita, como uma mulher sensata, como uma mulher prudente, como uma mulher sábia. E é interessante a gente já começar pensando que, então, a Abigail, apesar de conviver com Nabal, ela entendia o procedimento desse homem, mas ela não é afetada pelo comportamento dele. Entendia por quê? Ao longo do texto nós vamos ver ela sinalizando e conseguindo entender e dizer para Davi exatamente quem é Nabal. Ela não é alguém que convive com Nabal e faz de conta que Nabal é bom. Ela não convive com ele e banaliza a maldade dele. Ela sabe a proporção da maldade dele. Mas ele não determina a forma como ela se comporta. Porque a definição do nome de Abigail é meu pai é alegre. E uma das definições em hebraico do nome Nabal é insensato. Então nós temos a prudente e o insensato juntos. E também, né, para que isso fique bem fechado, isso não é a romantização da escolha ruim do parceiro. Porque faz parecer que toda mulher, né, que se portar como Abigail, ela necessariamente vai se casar com esse oposto a fim de promover a salvação nesse oposto. E não é o que acontece, inclusive, nessa história, porque a gente sabe que o fim de Nabal nessa história é a morte. Mas, se tem uma lição principal que a história de Abigail pode trazer pra gente, é o que a gente faz quando as coisas já são o que são. Porque existem fatos na nossa vida que a gente tem que lidar, que são coisas dadas. Nós não escolhemos a casa onde nós nascemos, nós não escolhemos a condição financeira que nós temos, nós não escolhemos se temos ou não algumas doenças crônicas, nós não escolhemos o país onde nós nascemos e também, para além dessas coisas que são coisas que quando a gente nasce já está lá, as pessoas estão fora do nosso controle. O controle, ele é uma ilusão. Nós não decidimos como o outro se comporta, nós não decidimos o que o outro sente e nós não decidimos o que o outro pensa. Então, a Abigail, ela é uma professora, ela é uma mestre para a gente aprender a lidar com as coisas quando elas são o que são. Porque quando a notícia chega para ela, o que o servo dela está dizendo é o mal, ele já está em curso. E o que é esse mal que está em curso e já está feito? Esse homem maligno e Davi vão ter as suas histórias atravessadas, né? Eles vão se encontrar. De que forma? Davi, no contexto geral, está fugindo de Saul, depois de ter sido consagrado por Samuel. A gente sabe, né, que esse elevar de Deus da pessoa de Davi enfermou Saul a um nível de loucura, de perseguir Davi para a morte. Então Davi está fugindo. E nessa fuga ele vai para o deserto de Parã e se aproxima das posses de Nabal, porque ele é um homem muito rico, o texto diz, né, 3.000 cabras, muitas cabeças de gado, 3.000 também, se não me engano, e os seus pastores pastoriam as ovelhas junto ao Monte Carmelo. Então Davi, que não está sozinho, está acompanhado de 600 homens que são os seus guerreiros, vão se aproximar dessas pessoas, desses pastores e desses rebanhos. O que era característica daquele tempo? Porque os seus próprios homens sentiam desejo, vai dizer um historiador, Flávio Josefo, de tomar posse de algum daqueles gados, de alguma daquelas cabras, porque eles estavam com fome. Mas Davi era um homem de princípios. Ele não permite que os seus homens toquem naquelas cabras, peguem aquele gado que não é deles, e não só não deixa eles mexerem, como eles providenciam a proteção daquelas pessoas, na expectativa de que em algum momento, mesmo que isso não tenha sido feito como uma barganha, isso seja recompensado de alguma maneira, porque eles não tinham obrigação de 600 homens fazer a guarda de ovelhas, de cabras e de pastores que eles não conheciam, mas eles fizeram. O texto vai dizer pra gente, ao longo do capítulo 25, que então
Davi, depois de ter feito isso por um tempo, vai mandar 10 dos seus homens conversarem com o Nabal. Ele não conhece Nabal, mas ele vai mandar os seus 10 homens para pedir que esse homem, que é um homem de posses, recompense ele como ele achar que deve. Ele não pede um valor específico, ele diz: me dá o que você tem na mão. E com um agravante, né? Davi escolhe o melhor dia para ir. Depois de já ter feito seu serviço, depois de Nabal e os seus pastores já terem tosquiado as ovelhas, então, ou seja, eles tinham vendido a lã, era um período então de lucro, ele estava com recurso para ajudar. E existem historiadores que dizem que esse tempo, depois do tempo da tosa, depois do tempo do tosqueio, era um tempo considerado como um tempo de festa. Então, no tempo da festa, esperava-se que as pessoas agissem melhor do que elas costumavam agir antes. Então, Davi se aproxima dentro de uma expectativa cultural. O comportamento cultural é esse. As pessoas ficam felizes depois que tosqueiam as suas ovelhas e elas recompensam os outros. Então, se aproxima nesse dia. É um dia propício para se apresentar. E ele espera que Nabal reaja com gratidão. Mas a resposta de Nabal, eu preciso dizer isso, porque Abigail entra a partir da história desses dois homens. A resposta de Nabal, ela é de um desprezo absurdo. Porque apesar de Davi se colocar abaixo e dizer, me dá o que você tem na mão, Nabal responde para os servos de Davi assim, quem é Davi? Ele está dizendo, não sei nem quem ele é. Não sei quem é. E não só vai dizer isso, ele vai dizer assim, quando os homens respondem, ele é filho de Jessé. Desculpa. Eles vão responder o seguinte, ele é um escravo fugido. Ou seja, Nabal sabe quem Davi é, ele sabe do contexto dele de luta e de perseguição por Saul, mas ele vai falar de Davi como se ele fosse um escravo fugindo do seu senhor Saul, quando na verdade não é isso, porque Davi é genro de Saul e ele é alguém que Deus escolheu para substituí-lo no trono. Mas então ele fala dessa forma como um ataque, uma afronta de verdade. A intenção de Nabal era afrontar Davi, mas ele dá muito daquilo que ele é. O nome dele é insensato. E a gente não sabe se o nome dele de berço é insensato ou se ele recebeu essa alcunha por causa das práticas dele. O nome no Oriente Antigo e Próximo é muito importante, porque ele não determina o futuro da pessoa, mas ele é um apontamento do contexto que Deus quer colocar alguém dentro da sua história. É por isso que quando o nome era um nome estranho para os propósitos de Deus, era proposto que ele mudasse os nomes. Ele mudou o nome de Abrão, mudou o nome de Sarai. E o próprio Jacó mudou o nome do seu filho depois de ter o seu nome mudado por Deus, né? Enfim, então ser chamado de Nabal não é pouca coisa. Então ele decide que ele assume aquela identidade. E Nabal age como Nabal. E aqui eu queria deixar um ponto interessante. Nabal é Nabal. Nabal age como Nabal. Davi também agiu como Davi, né? Era característica dele proteger, mas ele esperou, ele projetou sobre Nabal a si mesmo e esperou que Nabal agisse com ele como ele havia agido. E a gente precisa entender que isso nem sempre vai acontecer. O fato de nós fazermos algo de bom para alguém, a Bíblia já fala para que nós não façamos as coisas nessa expectativa, justamente porque a gente não tem como decidir como o outro vai reagir. Davi se frustrou absurdamente com a resposta de Nabal, porque, detalhe, Davi tem uma história de desprezo. Ele é alguém que viveu o desprezo assim, em diferentes áreas da sua vida, em diferentes faixas etárias da sua experiência de vida. Estão falando aí que tá travando, mas aqui não está. Deise, bota e fica mais perto do... Aqui tá tranquilo. Fica mais perto do teu roteador, porque aqui tá tranquilo. Eu tô vendo aqui no celular do meu esposo, tá show de bola. Aí tá legal para você, Jéssica? Perfeito. Então continua, vai. Desculpa aí. Nada, que isso. Aproveitei e olhei a hora. Então, não, mas eu tô olhando aqui. Tá olhando. Davi, ele se decepciona porque a situação que Nabal promove para ele é uma espécie de gatilho. É como se ele pegasse Davi e pusesse ele de novo numa cadeira que Davi já conhece, que é a cadeira do desprezo. E assim como Davi, a gente nem sempre pode reagir diretamente contra a pessoa que fez mal pra gente. Porque na história de Davi, foram muitas as pessoas que desprezaram ele. E a última grande pessoa que o estava desprezando era Saul. Desconsiderando quem ele era, desconsiderando o seu esforço, os seus princípios, os seus valores em relação ao trono, a sua lealdade. Ele estava sendo desprezado. E ele não podia tocar em Saul. A intenção de Davi não era quebrar nenhum tipo de princípio moral e espiritual. Ele não tocava em Saul. Mas então surge na história dele um Nabal que se comporta de uma forma tão violenta quanto ou mais que Saul, e ele por um instante, ele se esquece
de que também não pode promover aquele movimento em direção a Nabal. Mas ele reage, porque dói, né? E a gente precisa entender que desprezo dói. Tem um pastor, Alcione Merite, que diz que o oposto da raiva é desprezo. Sim. O oposto do amor é desprezo. O oposto do amor não é ódio. O oposto do amor é o desprezo. Porque quando você despreza alguém, você está anulando a existência daquela pessoa. Você está lidando com ela como se ela não fosse nada, e isso acaba com alguém. E a gente não está dizendo que isso não doa. E, na verdade, é interessante que a gente se prepare para lidar com situações como essa. Porque existem coisas que fogem do nosso controle, como já foi dito. E Davi, diante de uma situação que fugiu do seu controle, né, uma frustração, ele esperava por uma resposta, obteve uma resposta negativa, e o que ele contra-responde é: cinjam as suas espadas e vambora. E nós corremos esse risco de, uma vez que nós sejamos atingidos nas nossas dores antigas, daquelas que nós não fomos tratados, ou aquelas que estão em curso para serem tratadas, nós nos vejamos dizendo: cinjam as espadas. A gente vai resolver isso com derramamento de sangue. Tem um pastor chamado Pastor Cote, eu anotei a frase, que diz que a ofensa é uma isca. Reagindo mesmo ao espírito da ofensa significa, espiritualmente, que você caiu na armadilha do inimigo. Davi está diante de uma ofensa, e aquela ofensa é uma isca. Era uma isca. E ele estava disposto a morder a isca, porque o que ele faria? Ele propôs um extermínio. Ele disse: não vai ficar ninguém da família de Nabal, nenhum homem vai sobreviver. E mais, né? Davi julgasse se no dia seguinte os homens daquela família não estivessem mortos. A gente, como cristãos que somos, a gente tende a espiritualizar a nossa reação. Porque aos nossos olhos, aquilo é um ato de justiça. E não é que não seja, a gente não está dizendo que Nabal está certo, porque não está, porque Nabal, como eu disse, Nabal é Nabal e ele age como Nabal. Mas eu estou dizendo o que nós fazemos no contexto com pessoas como essa, para a gente não se tornar como elas. Porque ele mordeu a isca, estava disposto a subiu com 400 homens, para destruir aquela família. Para destruir aquela família em que sentido? Se você mata todos os homens, você acaba com a linhagem, né? Não tem posteridade. E aquelas mulheres seriam atingidas porque elas ficariam vulneráveis socialmente, economicamente, sem nenhum homem para fazer a proteção. E Nabal já era um alvo daquela sociedade, porque ele era um homem rico, ele era alvo de ladrões. Se ainda tirar todos os homens da família, aquelas mulheres ficam em situação de perigo. Aí entra o versículo que a gente leu para começar, que é quando o servo de Nabal e de Abigail vai dizer para ela o que aconteceu, porque até então ela não sabe. E ele vai dizer: agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, não há quem lhe possa falar. A situação que Abigail está vivenciando, ela não criou. Essa situação não depende dela para existir. Ela simplesmente entrou em curso, mas ela passa por ela. Passa por ela quando esse servo diz: olha, tem uma situação em curso que vai atingir o senhor da casa, e atingindo ele, atinge toda a casa. Vê o que você vai fazer, porque não tem como reverter o quadro e não tem como conversar com Nabal. Ele é filho de Belial. E aqui eu vou começar a pegar algumas lições com Abigail, porque Abigail não fala com Nabal. Não. E a gente quer falar com quem não ouve de qualquer jeito, né? É um direito que a gente tem, e a gente pensa ter sobre o outro, de esbravejar e de se fazer ser ouvido, e isso não funciona. Em que contexto funciona falar com quem não ouve? Quando Deus manda falar com quem não ouve. Porque nós vamos ver os profetas sendo levantados para pregar para quem não escuta. Nós vamos ver Moisés sendo levantado para falar com Faraó, ainda que ele não escute. Nós vamos ver Ezequiel sendo chamado para profetizar para um vale de ossos secos, que não escutam, não tem seu aparelho auditivo funcionando. Mas isso aponta tanto para a misericórdia quanto para o juízo de Deus. Vai lá e fala como uma última oportunidade. E a partir dessa não escuta, o juízo vem, porque eu estou avisando. Mas esse não é o caso, nesse momento, com Abigail. Então, o que ela entende? Se com ele não se pode conversar, com ele não se conversa. A gente precisa, como Abigail, nesse momento, ter uma postura, além de muito controlada, porque ela conseguiu pensar, ela não foi orgulhosa, porque ela poderia ter reagido com orgulho até a fim de salvar sua própria casa e ter partido para cima, né, esbravejando e colocando para Nabal já tudo aquilo que estava acontecendo por consequência dos atos dele, o que inflamaria ele ainda mais e possivelmente provocaria uma espécie de impacto, né, um confronto direto. Nabal sairia com os seus
Davi sairia com os seus e eles se encontrariam no caminho. E, enfim, não mudaria nada. No final da história que já estava em curso, o negócio podia ficar muito pior. Então, Abigail vai se articular, e aqui eu quero pontuar sobre o que Abigail faz, porque eu, pelo menos, não gosto da perspectiva de que existem dois homens em guerra, né? Nabal desprezando Davi, Davi vindo com um exército para combater contra ele, e Abigail agindo, se movimentando como uma não ação. Não é isso. Abigail está se movendo com uma espécie de arma de guerra. Sim. Porque o texto vai dizer para a gente, em Romanos 16, 20, e o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é uma perspectiva que eu aprendi com o pastor Cote, de que a paz é uma arma de guerra. Então, diante daquela guerra, Abigail se apresenta com uma estratégia de batalha. Ela não se apresenta com uma estratégia de não batalha. Ela está se apresentando para a guerra com uma arma de guerra que é a paz. A paz, ela tem como característica, né, desarticular as forças, as frentes do adversário. Porque Deus, né, Jesus Cristo como o Deus da paz, ele não é um ser passivo, ele não é alguém vulnerável. O texto que nós lemos diz que o Deus da paz esmagará. Então ele, que é o Deus da paz, tem condição, dentro da sua própria justiça, de exterminar, né, a ação de Satanás. O que Abigail está fazendo é uma obra de desarticulação. Ela está quebrando um movimento em curso. Tem um movimento em curso que começou com a iniciativa positiva de Davi em relação a Nabal, que não foi correspondida. Então, Nabal corresponde negativamente, né? Responde o mal, o bem com o mal, e Davi reage, né? Reage como um menino, reage como alguém ferido, reage como alguém que é desprezado, mas que tem uma espada na mão. Então ele vai dizer: ninguém me desrespeita porque eu tenho uma espada. E ela vai se mover, então, para desarticular isso dentro do único lugar onde ela pode mexer, porque se ela não pode falar com Nabal, porque ele é filho de Belial, esse mesmo servo, nos outros versículos, vai trazer uma informação sobre os homens de Davi, dizendo: eles para nós foram como um muro de proteção. Ela sabia quem Davi era, porque ao longo da história, quando ela vai falar com ele, ela vai adjetivar Davi e vai reconhecer para Davi que sabe que ele está vivendo um processo que tem a ver com a escolha de Deus para ele como rei. Então esse homem que Deus escolheu é a frente que Abigail pode articular, que a gente tenha a sensatez de observar as coisas e pensar onde é que eu me mobilizo, né? Onde é que eu me flexibilizo dentro dessa história. Então ela vai até Davi, não de mãos vazias, mas levando aquilo que ele pediu. Na verdade, ele propôs que qualquer coisa fosse dada, e ela não leva qualquer coisa, ela leva muita comida. Nós estamos falando de 600 homens. Essa comida, ela é uma espécie de introdução da conversa, porque ela vai na frente com os dois servos e Abigail vai atrás. Quando a Abigail chega na frente de Davi, é fantástico como essa mulher é inteligente. Eu adoro, porque a primeira coisa que ela faz é se prostrar e chamar Davi de Senhor. A gente está lidando com um homem que está vindo num movimento de fúria pelo desprezo da sua identidade. Nabal disse para ele que ele não era ninguém. Não tem nome, não tem origem. Não sei quem é você, não sei de onde você está vindo. Quando aquela mulher se prostra, ela está dizendo: eu sei quem você é, eu sei quem Deus te chamou para ser e eu reconheço isso. E ela se prostra diante daquele homem que foi consagrado para ser rei, mas que não se sentou na cadeira ainda. E a partir da introdução daquela comida e daquele reconhecimento que ela leva para Davi, que tira ele daquele lugar de desonra, né? Primeiro ela respeita ele e a partir do respeito ela constrói um diálogo. Ela vai começar a falar com ele. E quando ela começa a falar com ele, é fantástico as lições que ela dá, porque ela se apresenta, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com o texto aberto no capítulo 25, ela vai dizer, a primeira coisa é assumir a responsabilidade para si. Ela vai dizer para ele assim, deixa eu encontrar um versículo específico: cai a culpa sobre mim. E aqui eu preciso dizer que ela não está isentando Nabal, mas ela está dizendo: eu sou a pessoa que dentro desse contexto articula essa história. Nabal não dá conta dessa história, ele não vai vir, ele não vai se pronunciar, ele não vai se apresentar, ele não vai olhar para você. Mas já que eu entendo do processo, já que eu discerno do que está acontecendo, então eu assumo a responsabilidade. E assumindo a culpa, ela diz: agora deixa eu articular as desculpas. Porque se a culpa é minha, eu posso me pedir desculpa, né, pela minha casa, por Nabal, e enfim. E ela vai começar a discorrer com Davi uma fala
absurda, começando por dizer para ele, no verso 25, não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Ela vai dizer para Davi, não morde a isca. É. Ela vai dizer assim, Nabal é filho de Belial. Não morde a isca. Tipo, ele é o que é. O seu nome define quem ele é. O que você está esperando dele? E isso é muito interessante para a gente também, porque a gente não só morde a isca, mas a gente morde a isca porque a gente tem uma expectativa de que a pessoa responda da forma como a gente pensa. Mas ele está dizendo, olha, ela disse para ele é Nabal, ele não vai responder como você está pensando, então não se importe com isso, porque ele vai agir como o nome dele o chama. É assim que ele se comporta. E ela vai continuar e vai dizer para ele que ele foi impedido pelo Senhor, através da vida dela, de derramar sangue. E Davi não está se percebendo disso. Ela vai colocar para ele que o derramamento do sangue dos seus filhos ou dos homens daquela casa vai colocar Davi numa situação prejudicial, porque Davi é alguém que Deus chamou. E ele vai se assentar no trono, mas se ele matar toda aquela família, todos os homens daquela casa, ele se assenta no trono com sangue nas mãos. E ela está dizendo, não faça isso. Não se atrapalhe no processo que você está inserido, porque diante de um inimigo tão grande quanto Saul, né, e da preocupação de não cortar a capa de Saul, e de não lidar com Saul, e de não ferir Saul, a gente não se dá conta de que o adversário ele pode encontrar outros caminhos para tentar nos encontrar. E na tentativa, né, de fugir de cometer um erro, a gente comete outro erro. Na tentativa, e na verdade, no baixar das guardas de pensar, bom, em Saul eu não botei a mão, a gente não se dá conta que vai botar a mão em outra pessoa. Então a gente precisa também, quando nós estivermos inseridos em processos como o que o Davi estava, de perseguição, de dificuldade, de frustração, a gente precisa se dar conta de que o nosso adversário ele vai buscar outras frentes, ele vai buscar outras formas de fazer com que nós não quebremos o princípio que a gente não quebrou com Saul. E a intenção dele é que a gente quebre. Porque uma vez que a gente quebra o princípio, uma vez que a gente obedece a Deus, a gente lida com as consequências que vêm do próprio Deus contra nós. Então, é como se com Balaão, né? Balaão é o profeta contratado para profetizar contra o povo de Israel na travessia, que tentou, de todas as formas, destruir o povo pela profecia da sua boca e não pôde. Então, o que ele faz? Ele incita aquele povo a pecar contra Deus. Porque se aquele povo peca contra Deus, o próprio Deus, como justo, tem que se levantar para punir o povo. Então, de alguma forma, se a gente pensar, é isso que está acontecendo aqui. Você não corta a capa de Saul, mas você extermina a casa de Nabal. E então, Abigail se apresenta como uma mulher que desarticula. Ela se apresenta para desfazer. Você tá falando aí, eu tô pensando uma coisa aqui. A outra, muito chovendo, muito uma benção mesmo. Fica calma, pode ir. Tá gostoso demais. E eu tô vendo que tá entrando muita gente, vai continuar. Fala o que você pensou. A Abigail, ela poderia ter aproveitado a oportunidade de se livrar de Nabal também, né? Porque ele deveria ser um marido horrível. E ela poderia falar, poxa, minha chance, minha chance. Mas até falar, vou fazer que nem você falou, espiritualizar a coisa. Ah, Deus está me dando a oportunidade de eu me livrar desse marido horroroso. E ela não fez isso, né? Ela não fez não isso. Fez, não só não fez, como... Isso tem a ver com o que as pessoas são, né? Porque o texto diz quem ela é. Então, o que nós fazemos é desdobramento de quem nós somos. Sim. A fala dela, né? O texto também diz no Novo Testamento que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, a fala dela com o Davi é um raio-x do coração dela. Nossa. Ela é alguém que teme a Deus, independente do contexto em que ela está inserida. Porque a gente tende a pensar que, olha como ela é boba, né? Ela é uma mulher prudente, ela é uma mulher bonita, casada com esse cara, né? E a gente sabe que o casamento, os laços matrimoniais no Oriente são diferentes. Ela não escolheu possivelmente aquele marido, mas ele estava lá e o procedimento cultural dizia que ela tinha que ficar com ele. Mas então ela está nesse contexto, então ela deveria ser uma vítima dele. Mas ela não se comporta como uma vítima. E isso tem a ver com a proposta de Cristo para nós, por meio de Paulo, que nós andemos por fé e não por vista. Porque então nós somos aqueles que alteram o contexto pelo que creem. Não é o contexto que modifica quem nós somos. Nós não estamos vendo, mas como a gente crê, a gente move o contexto a partir da fé. E isso modifica o nosso entorno, não o contrário. Não é o entorno quem determina quem eu sou. Não é o insensato que diz se Abigail é feliz ou não. O nome dela é Meu Pai é Alegre. Então ela é feliz, pronto, acabou. E essa ação dela determina a forma como ela se mobiliza. Porque a gente está falando de alguém que reconhece que existe um Deus, porque ela se apresenta diante de Davi como alguém que teme a Deus. Inclusive está impedindo a ele
de que também teme a Deus, de ir contra Deus. Porque botar a mão em Nabal é ir contra Deus. Porque ele vai derramar sangue e Deus é justo, vai cobrar esse sangue. E a gente vai ver, ao longo da história de Davi, que ele vai ter um problema nos primeiros 3 anos, né, de reinado, que tem a ver com o sangue dos gibeonitas, que não foi ele que derramou. Foi Saul que derramou. Mas no impulso de fugir de Saul, as propostas para se parecer com Saul também estavam lá. Porque Saul é aquele que exterminou os sacerdotes. O Saul foi aquele que exterminou os gibeonitas. Então, Davi, no seu percurso, né, no seu processo para se tornar rei, ele não poderia sair plantando as mesmas sementes que Saul havia plantado, porque senão ele se tornaria o mesmo rei. E a intenção de Deus não foi essa. Então, Abigail se apresenta como alguém que desarticula. Sobre a desarticulação, tem um texto que eu acho perfeito na Bíblia que fala que para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir ou desfazer as obras do diabo. Existia uma obra do diabo em curso. Aquilo não acabaria daquele jeito. Ele viria, destruiria os homens da família de Nabal. Não sei se outros parentes se levantariam, outros povos da terra, não importa. Importa que ele subiria ao trono com esse sangue nas mãos. E ele teria que responder por isso ao Senhor em algum momento, seja por fome, seja por escassez, seja... Isso ia ter desdobramentos. As coisas têm desdobramentos. O que foi impedido por meio de Abigail foi o desdobramento da coisa. Ela não deixou nem Nabal desrespeitar Davi. Porque se esse homem se assenta ao trono e se torna rei com aquele homem desrespeitador que ele não matou, a família dela está com problemas, porque quando Davi se assenta ao trono, ele sabe de alguns problemas que tem. Quando ele passa o trono para o filho, ele diz, ó, fulano é perigoso, ciclano é perigoso, beltrano é perigoso. Ele tem a informação. Ela impede que ele faça isso, ela impede que Davi suje as suas mãos, ela impede que a sua casa seja prejudicada, ou enfim, ela de fato impede uma obra do diabo em curso. E isso porque ela vai dizer para Davi que se Deus está controlando o processo, eu estou colocando as minhas palavras, e Deus chamou ele, está controlando o processo, Deus é que vai dar conta dos adversários dele. Como sempre deu, né? Essa é a verdade. Como sempre deu. Porque Deus deu conta lá na frente de Saul. E aqui na história com Abigail, Deus também vai dar conta de Nabal. E ela encerra a sua fala com ele, dizendo que ela está ali para impedir que ele derrame sangue e que esse sangue derramado prejudique a própria ascensão de Davi ao trono. Então, para nós, né, como mulheres, ou não, como servos de Deus, fazer o que Abigail fez é fazer o que Cristo propôs, desfazer a obra de Satanás. E isso é uma estratégia de batalha, porque se existe um plano em curso de expansão, né, das trevas, enfim, sinônimos relacionados a isso, quando nós nos apresentamos como os filhos da luz, nós nos movemos dentro dessa luz que é Cristo Jesus, e isso vai desfazendo as coisas, vai quebrando as coisas, vai quebrando laços de morte, coisas que estão vindo, tomando um curso que não depende de nós, mas que passam pelas nossas mãos, a informação chega até a gente, e a gente desarticula aquilo, dizendo, não faça isso, não coloque sua mão, não faça. Enfim, ela fez isso, e Davi escutou o que ela disse. Ele podia não ter escutado. Mas do auge dessa fala, né, ele reconhece que isso vem de Deus, e ele agradece a Deus por não ter feito o que ele estava tentando fazer, por não ter levado adiante aquilo que o seu coração estava pedindo, aquela vingança que o seu coração estava pedindo. E o final da história, para a gente encerrar, é que depois disso ela volta para casa, né? A gente pensa, poxa, mas podia ter sido retirada desse contexto. Mas o contexto de Abigail não afetava Abigail. Abigail estava num contexto muito difícil, mas ela não se tornou uma pessoa amarga pelo convívio. Ela continuava sendo quem era. Tanto é que quando ela volta, ela continua procedendo sabiamente. Não fala com Nabal, porque ele está alcoolizado. Então, aquilo que ela evitou no início ainda estava em curso, ele ainda poderia se insurgir, se encolerar, e aquilo daria problema. Mas depois que passa, ela dá informação para ele do que ele poderia ter ocasionado pelo seu comportamento. E é interessante pensar que o texto diz que ele sofreu uma paralisia, né? Dá a entender que o coração não aguentou e ele sofreu uma paralisia diante da iminência da morte. Porque tem gente que, como Nabal, se articula em maldade desde que isso não traga nenhum tipo de ameaça sobre ele, porque aí a voz reduz, né? Não fica tão violenta, não fica tão forte. E ele entrou em pânico e por meio daquilo o próprio Senhor decidiu dar fim à vida de Nabal e 10 dias depois ele morre. Mas o que eu queria deixar claro aqui pra gente é que
O Senhor deu o livramento para duas pessoas, por meio da desarticulação de Abigail. Porque a ofensa de Davi foi removida quando Nabal foi morto. Ele queria matá-lo, ele queria resolver. Tem coisa que a gente quer resolver, mas não está na nossa mão o poder de resolução sobre essas coisas. Vida e morte não nos cabe, né? E apesar de Abigail estar num contexto difícil, ela não tinha expectativa de que Nabal morresse para que ela fosse livre, porque Abigail era livre dentro dos seus limites. Ela era livre no seu ser. Então ela não precisava desejar que ele morresse para ser, ela era. Mas por conta disso, por conta daquilo que ela plantou, o Senhor deu livramento também para Abigail. E o seu comportamento, ele não só deu livramento para ela, como ele testemunhou a favor dela. Porque quando chega para Davi a notícia de que Nabal está morto, ele vai se lembrar de que Deus impediu dele derramar sangue e pecar contra ele, mas também vai se lembrar que lá existe uma mulher que é sábia, que é prudente e que é sensata, a ponto de lidar com o Nabal. Então ele vai pensar, eu preciso ter essa pessoa por perto. E ele vai trazer essa pessoa. Então é importante também a gente não se enganar pela falsa justiça e pensando que dentro do contexto a gente faz o que a gente quiser, a gente age, reage como a gente quiser, e isso não vai chegar, né, para as outras pessoas, isso não vai comprometer a nossa saída de determinados cativeiros, isso vai comprometer a nossa saída do lugar. Porque eu tenho uma pastora, ela não é mais minha pastora direta, mas ela tinha uma fala quando eu fazia parte da igreja dela, que era muito interessante, ela falava assim, ó, na luta, se comporta direitinho. Fica direitinho, para que esse negócio não vire contra você. E isso não é infantilizar a pessoa, né? Dizer para uma Abigail da vida vivendo com Nabal, fica direitinho, a gente não está chamando ela de criança. A gente está dizendo, vive o procedimento que é de Deus, segue as leis de Deus, se submeta aos princípios, né? Se mantenha fazendo aquilo que é a vontade de Deus, porque à medida que você está inserida nesse processo difícil, você também está plantando. O Senhor está vendo, e existe recompensa tanto para o juízo quanto para o exercício da misericórdia de Deus. E para Nabal foi juízo, para Davi e para Abigail foi a misericórdia de Deus. Então que nós, né, como Abigail, consigamos, diante daquilo que a gente não decide, como eu comecei dizendo, o comportamento das pessoas, a gente não decide o contexto onde a gente nasce, mas nós decidimos quem nós somos diante desses contextos. Nós não temos responsabilidade pelo que o outro nos traz, mas nós somos responsáveis por quem nós somos e o que nós fazemos em relação ao outro. E Abigail derramou daquilo que o seu nome falava de si mesma, né? Meu pai é alegre, então ela se comportou em sensatez, em prudência, em alegria, em reverência, em respeito a Nabal, em respeito a Davi, e ela foi recompensada pelo Senhor por aquilo que ela pôde articular, né, dentro desse lugar, que não é um lugar físico, né? Que é a paz que excede todo entendimento, não é um lugar físico. Ela nos alcança em qualquer lugar que nós estejamos, mas que a gente possa aprender com ela e colocar essas coisas em prática, porque com certeza a gente vai precisar, porque o que mais tem na nossa vida são coisas que fogem do nosso controle, mas que não fogem do controle de Deus. É isso, minha amiga. Muito obrigada. Nossa, eu ficaria aqui até 6 horas. Ouvindo Jéssica. Jéssica é uma bênção. Todas as vezes que eu tenho a chance e a oportunidade de ouvi-la, eu cresço. Eu acho, ela tem idade de ser minha filha, mas assim, é uma sabedoria de adulto. Eu vou falar com você igual eu falo com a minha sobrinha, a Luísa. Eu falo assim, Luísa, você é anã, porque ela é pequenininha, mas tem uma fala, né? E você é admirável. Eu sei que você não vai, né, ficar nariz em pé por causa disso, porque você sabe que toda a sabedoria, todo entendimento é Deus que nos dá, né? Se não for Ele, a gente não é nada. Tô vendo as pessoas tudo maravilhadas aí, soltando coraçãozinho. Tem gente falando do teu nome, deve ser amigos seus que estão aqui. E eu agradeço a Deus por esse privilégio. Rosângela tá aí, Rosângela Cruz. Leva ela na tua live, é uma bênção. Muito obrigada, Jéssica. Não tenho palavras para agradecer a tua disponibilidade, o teu carinho, né? Que você, falei, meu Deus, ela é muito ocupada, mas eu vou tentar. E você foi tão pronta a me atender, e eu me senti muito honrada, de verdade. Te agradeço. O privilégio é meu. Dá uma palavra aí de despedida pro pessoal. É isso, gente. Eu me despeço com essa palavra, então, porque eu acho que a gente vive um tempo em que nós, em algum momento, vamos lidar com o imprevisto. Em algum momento nós vamos lidar com a maldade do outro e com o desdobramento da maldade do outro, com a ação do adversário nesse mundo. Mas nós não precisamos ser frutos do contexto, fruto da realidade. Nós somos alguém
que pode responder para esse mundo na perspectiva daquilo que Deus tem feito por nós. Responder num outro espírito, né? O apóstolo Paulo perguntou: de que espírito sois? Nós sabemos de quem somos, né? E é nesse espírito que nós respondemos e que por meio dessas atitudes, dessas respostas ao mundo, nós possamos, em Deus, desarticular as obras do diabo e propagar o evangelho, e propagar vida, e propagar salvação, escape para as pessoas que estão no nosso entorno, em nome de Jesus. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe você. Aí você pode até sair aí, tá? Eu te agradeço pelo carinho, te agradeço por tudo. Obrigada. Amém. Beijo. Tchau, Beijo, tchau, Léo. Você aperta aí alguma coisa aí para sair, deve ser algum xizinho. Tá bom, tô saindo. Gente, acabamos de ouvir a minha amiga Jéssica. Para quem não participou desde o começo, vai ficar salva, né, no meu Instagram. Você pode ver depois a live toda, vai valer a pena. É palavra pura, palavra de Deus pura. Eu gosto muito disso. Eu amo sentar e ouvir a palavra de Deus. Se você não aprendeu, olha, eu vou te falar, foi muito bom mesmo, né? Muito bom. Eu estou muito feliz com tudo que Deus fez nessa tarde. A gente, quando para pensar, né, como Abigail reagiu, como ela falou, a todos os instantes nós somos colocados à prova nesse sentido mesmo, né? Da gente reagir conforme a nossa carne, mas que nós possamos reagir debaixo do domínio do Espírito Santo, né? Que nós possamos saber como responder a determinadas situações e levantar a cabeça, saber que Deus, Ele sempre tem uma solução, Ele é a nossa justiça. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, reagir do nosso jeito. Obrigado, pastor Basílio está aí, né? Manda um beijo para a esposa, muito obrigada. Então, que nós possamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê, né, que nós sejamos comedidos como Abigail, né, que possamos saber a hora certa de falar, a hora certa de calar. Que Deus nos abençoe, que essa palavra continue falando no seu coração. Eu sou do tipo que quando acaba a live eu assisto de novo, quem me conhece sabe, e aí eu vou marcando algumas coisas, pontuando algumas coisas que falou no meu coração. Eu tenho certeza que essa live falou no teu coração e que você seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Obrigado. Sexta-feira estaremos de volta. Nossa live é segundas, quartas e sextas. E com certeza eu vou estar com outras pessoas. Até eu quero avisar vocês, eu vou estar na segunda-feira, na quarta-feira com uma amiga também. O nome dela é Vânia Celeste, uma grande mulher de Deus. Vai ser bênção também. Sexta-feira estaremos aqui. E em nome de Jesus, hoje à noite eu quero falar novamente, eu vou estar no culto da família, ministrando no culto da família, aqui na Rua Aimoré, na Penha. Se você mora próximo, quiser ir lá, vai lá no nosso culto da família, na nossa DEVEC, com certeza você vai ser abençoado. Nós vamos falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração ali também, tá? Estamos com alguns pedidos de oração, eu estou sem meu óculos, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Pedido de oração aqui. O pastor Silas hoje está fazendo aniversário, nosso pastor, né? Deus abençoe nosso pastor, um grande homem de Deus, um homem que tem feito diferença nessa geração. E eu postei no meu Face, né, uma foto do meu pastor, e eu falei aquilo, né, que eu tenho assim, muita gratidão por ele. Os irmãos sabem tudo que eu vivi, né, as perdas que eu tive. Eu perdi meus 2 filhos, minha nora, meu genro e meu esposo também. E passei por momentos terríveis, e só Deus mesmo, se eu não tivesse os pastores que eu tenho, talvez eu não estaria aqui. E a minha gratidão pela vida do meu pastor Silas, que Deus abençoe ele grandemente, né? E está fazendo aniversário hoje também, né? E nós agradecemos por tudo. Nós agradecemos por tudo, né? Que o Senhor tem nos abençoado. Eu quero liberar uma oração nessa tarde por você. Em nome de Jesus. Deus, quero te agradecer por esses momentos preciosos, oh meu Deus, maravilhosos, em que podemos ouvir a tua palavra, em que tu veio e falou tão grande nos nossos corações. Quero te agradecer por todos que estão aqui, Senhor, assistindo a nossa live, te pedir uma bênção toda especial sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, que haja a tua bênção, que haja paz, Senhor, nos lares. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir que todo espírito de enfermidade seja repreendido
em nome de Jesus. Eu quero te pedir pelo meu amigo, meu irmão em Cristo, Edson. Repreende todo o mal, desfaz toda ação do adversário e dá, Senhor amado, a vitória que o teu filho precisa. Eu quero te pedir, Senhor, em favor de todos aqueles, ó Pai, que estão sofrendo nesse momento. Quero te pedir pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Senhor, guarda, Senhor amado, o teu povo. Senhor, nós estamos entrando, Senhor, no momento, Pai, de eleição. Te pedimos que Tu venha guardar o nosso Brasil, Senhor, que Tu venha nos dar sabedoria, Senhor, para saber, Senhor, como votar. Te pedimos, Senhor, que Tu venha guardar, Senhor, a nossa nação, Deus. A Tua palavra diz, Senhor amado, oh Deus amado, que quando, Senhor amado, nós somos governados por pessoas que não creem em Ti, Senhor. Oh, Deus, nós gememos, nós sofremos. Senhor, nos ajuda, toma direção, nos protege, Deus, e dá-nos da Tua graça. Dá-nos, Senhor, precisamos de Ti, do Teu cuidado, da Tua proteção. Quero te pedir uma bênção sobre a vida da Jéssica. Continua abençoando ela grandemente. Eu não sei o que ela precisa, o que ela necessita, mas dá a vitória que ela precisa, Deus. Abre portas para ela, que ela continue sendo esse canal de bênção, Deus. Continua abençoando toda a sua família, abençoando sua mãe. Quero te agradecer por esses momentos maravilhosos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe a sua casa, que na sua casa tenha motivos para cantar, que na sua casa tenha motivos para sorrir, que Deus nos livre, né, das más línguas, que Deus nos livre das armações do diabo para nos fazer pecar, para nos fazer sair da estabilidade, né? Que o Senhor nos proteja. Que Deus abençoe a todos vocês. Até sexta-feira, querendo Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Compartilhe essa live. Com certeza vai ser bênção para quem ouvir também. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém.